Bom, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está lidando com alguma pessoa difícil, sem noção, complicada, e esse é justamente o assunto do nosso vídeo de hoje. Vou compartilhar com vocês alguns pontos e algumas coisas que você pode estar atento e com certeza vão te ajudar nesse processo. Vamos bater esse papo. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês quando se trata desse assunto, que é muito importante, é que a gente dê as coisas as devidas proporções. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tá lidando com alguém muito difícil, sem noção, ou com alguma situação assim meio delicada, uma saia justa, às vezes a gente deixa as coisas ficarem de forma desproporcional. A gente trata aquilo como se fosse o fim do mundo. E na realidade, isso é o que te impede de resolver a situação, e eu vou aprofundar mais sobre esse aspecto já já. Mas eu quero te lembrar que as coisas não são o fim do mundo. É claro que tem coisas que elas são seríssimas sim, mas elas nunca são o fim do mundo. Só tem uma coisa que é o fim do mundo. Você sabe o que é? É o fim do mundo. Isso não tá acontecendo. E aí, falando nisso, é o gancho necessário para eu entrar no primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Reação e reatividade. Bom, gente, isso que eu vou compartilhar com vocês, eu aprendi, eu diria, de duas fontes principais. Eu me interesso bastante por meditação e muitos dos mestres orientais discutem bastante isso que eu vou trazer aqui. Mas recentemente, o que me relembrou desse tópico, na realidade, foi um outro livro que eu tô lendo sobre codependência, que se chama Codependent No More. Se você tiver interesse, o link tá aqui embaixo, inclusive. Que ela também traz esse assunto muito parecido, inclusive, com o que os mestres orientais falam e discutem. A questão é que quando a gente reage diante de uma situação, por exemplo, quando está lidando com alguém difícil, é que a gente não lida com a situação em si. A gente tem uma reação, muitas das vezes ela é automática, desproporcional até. E essa reação, ela faz com que a gente jogue uma cortina de fumaça na situação, no que é o problema de fato, e a gente fique lidando com a minha reação, a reação do outro, e a gente não resolve nada. Sabe aquele típico contexto no qual você tem um problema A, e aí ao invés de você resolver esse problema, você cria um problema em cima do problema, e a gente fica o tempo todo distraído com esse problema que é periférico, mas ele não é a causa real dos conflitos. Um típico exemplo aqui, que inclusive é dado no livro, é de situações, por exemplo, de alcoolismo. Esse livro fala bastante de alcoolismo, inclusive. E um exemplo que ela dá lá é o seguinte: sabe aquele parceiro que tem uma reação toda vez que o outro parceiro bebe? Porque a pessoa bebe demais ou porque ela dá um vexame quando ela bebe, então a gente faz um escândalo, a gente faz toda uma história em volta daquilo, a gente fica muito mal, muito triste, tem aquela reação, mas a gente não lida com o problema de fato. Qual que é o problema de fato? É o alcoolismo. Quando a gente está falando de pessoas difíceis, isso comumente também acontece. A gente fica repetindo aquela história na nossa cabeça, a gente fica pensando, eu devia ter falado A, eu devia ter falado B, eu devia ter falado C, e a gente não vai à fonte do problema, a gente não vai ao que é de fato que está sendo desrespeitado, qual é a necessidade que não está sendo atendida ali naquela situação. A gente não endereça com a seriedade que aquele assunto demanda. Então, a gente se ocupa reagindo e não tem tempo nem energia para olhar para a questão de fato, identificar o problema e muito menos resolvê-lo. Eu vou trazer outros exemplos também ao longo do vídeo para clarificar esse ponto. Então, por que reagir não funciona? Além da gente ficar perdido com o que é de fato o problema, a gente também cria essa reação desproporcional, urgente, de fim do mundo. A gente tem esse tipo de reação, a gente raramente vai dar no nosso melhor. A gente reage porque a gente está ansioso, a gente está com medo, a gente está com raiva, a gente está ressentido. E na grande maioria das vezes a gente reage para não ter que lidar com esses sentimentos. Então aquela pessoa sem noção que te alfineta, aquela pessoa que se mexe na sua vida, a gente reage para não lidar com o desconforto, com o desrespeito, com a ansiedade, com a raiva, com a frustração. O que é esse reagir? É você partir para ação. Então vamos supor, você tá com muita raiva, você vai lá e dá um soco na cara de alguém. Outra reação, você tá com muita saudade do seu ex, você faz o quê? Liga pra ele, porque você não consegue lidar com a saudade nesse caso, você precisa partir pra ação. E a palavra aqui já diz tudo, né? Reagir.
Então a gente age, a gente parte para essa ação porque a gente não consegue ou tem muita dificuldade em lidar com os sentimentos que aquela situação nos causa. Então a gente usa a ação como um mecanismo para suprimir aquele sentimento que está nos causando desconforto, aquele sentimento no qual a gente pensa, isso não deveria estar acontecendo, eu não deveria estar me sentindo assim, o outro não deveria ter me feito sentir assim e assim por diante. Então a gente reage sem sentir, sem pensar, sem analisar, sem refletir e, mais uma vez, sem olhar para o problema. A grande chave é que quando isso acontece, a gente não para sentir e pensar em como a gente quer lidar com a questão raiz que causou todo esse desconforto. Ok, tudo isso para você conseguir identificar as suas reações, mas qual que é a solução? Eu faço, então vamos ao que eu faço. Aqui, ao invés da gente reagir, eu chamaria e os mestres orientais, outras pessoas, outras escolas de filosofia, poderia dizer talvez, chamam de responder. Responder é totalmente diferente de reagir e eu vou te explicar aqui o que seria o responder. Responder, antes de mais nada, parte do princípio de que no momento que a situação acontece, a gente não precisa tomar uma ação. A gente pode tirar o tempo e o espaço necessário para sentir e refletir a respeito daquele contexto. Ou seja, a gente não tem que agir de forma imediata. É um engano da nossa parte de que quando a gente se sente invadido, desrespeitado, frustrado, que a gente tem que agir imediatamente. Então, responder se baseia no fato de que a gente pode tomar o tempo necessário. Quando a gente responde ao invés de reagir, significa que a gente reduz bastante a chance da gente se arrepender e ter uma resposta desproporcional, uma reação, no caso, desproporcional. A gente vai fazer isso de forma mais refletida, baseada também nos nossos sentimentos. Você pode trazer o assunto à tona com a pessoa ou com um grupo de pessoas, ou você pode esperar a situação se repetir. Porque quando a gente fala de pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas sem noção, a situação provavelmente vai se repetir, ainda mais se vocês convivem bastante, seja no trabalho ou na vida pessoal. A questão é, enquanto a situação aconteceu e enquanto ela vai ser resolvida, por assim dizer, o que é que você precisa fazer? E aqui eu quero destacar 2 pontos. O primeiro deles é, o que essa situação, esse contexto está causando em você a nível de sentimentos? Mais uma vez, é raiva, é frustração, é desrespeito. Número 2, como você quer lidar com essa situação? Vou incluir aqui talvez um número 3 de última hora. Qual a necessidade que você precisa que seja atendida e que diante daquela situação não foi atendida ou foi desrespeitada? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre conversas difíceis que eu aprofundo mais em relação a isso das necessidades, mas vou dar uma pincelada rápida. Necessidades são necessidades humanas, independente da nossa cultura, da nossa criação. Tem uma pesquisa bem grande aí do Marshall Rosenberg em relação a isso, que ele fez anos atrás, e que diz que a gente tem uma série de necessidades. Algumas delas podem ser segurança, respeito, necessidades físicas, inclusive, de se sentir protegido e seguro do ambiente, proteção de vírus, bactérias, enfim. Lá no vídeo eu dou uma aprofundada melhor e compartilho mais sobre isso. Mas pensa aí já agora, antes mesmo de você assistir esse outro vídeo, quais são essas necessidades que você precisa. E aí eu diria, coloque na balança esses 3 pontos. E esses 3 pontos colocados na balança juntos vão te dizer o que é que precisa ser feito na situação. Vamos supor que num contexto de trabalho você sente raiva porque precisa ter uma necessidade de respeito atendida. Quais vão ser as ações? Você vai conversar com o chefe, vai conversar com esse colega, vai levar a situação para RH, vai mudar de emprego, vai mandar currículo para outra empresa? Necessidade de respeito é algo muito importante, não tem como negociar. Então, algo vai precisar ser feito. Por exemplo, tá lidando com um colega de trabalho no time dele bem difícil. É uma pessoa extremamente controladora, que quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, e ele acha que ele sempre sabe o melhor jeito, o jeito certo, mas que na realidade a gente entende que também tem uma quê de preguiça aí, que ele diz que aquele é o melhor jeito porque ele quer convencer os outros a fazerem o mínimo possível. No entanto, no trabalho dele é crucial que eles extrapolem o mínimo possível. Então, se tem algo no qual ele discorda, ele fala assim, se fizer isso vai ser um inferno. É o tipo dramático, assim. E fulano, aqui é um contexto de trabalho. No contexto de trabalho, a gente é pragmático, a gente não é emocional. A gente pode discutir essa situação, eu tô aberta a discutir, mas a gente vai discutir em relação a prós e contras. Qual que é o pró e qual que é o contra do ponto de vista técnico pragmático?
Pode falar aqui de relacionamento. E eu posso inclusive falar de um relacionamento meu no passado. Eu tive um ex-namorado que a gente tinha uma relação muito boa, muito equilibrada, a gente tinha pouco conflito, mas eu tava numa situação que eu passava muita fome emocional. A gente combinava de se ver, ele cancelava no último minuto, a gente já tava juntos há um tempo na realidade, e aquilo era muito difícil pra mim, me doía muito, eu sentia muita falta dele, a gente morava na mesma cidade, a 30 minutos de distância, mas se via muito pouco. Passei 1 ano e meio remoendo essa situação e conversando, explicando da forma A, B, C e D, conversando com as minhas amigas e levando a situação para terapia e pensando o que mais que eu tenho que fazer para essa pessoa entender que eu o quero por perto. E a grande questão foi, eu estava reagindo e não respondendo. Eu queria controlar a situação. Eu queria que o outro entendesse. Eu achava que se eu tivesse uma comunicação perfeita, o outro ia entender. Depois desse 1 ano e meio, eu cheguei à conclusão, na realidade, que eu tinha que ter uma resposta diferente. Eu tinha que avaliar como eu me sentia e como eu ia lidar com a situação. Eu me sentia triste, me sentia sozinha, não tinha a presença dele em momentos que eu precisava, por mais que ele fosse uma pessoa maravilhosa. E aí, depois de muito tempo, eu fui entender de que, ok, essa pessoa não está emocionalmente disponível para uma relação, por mais que a gente já esteja numa relação. E essa pessoa não é capaz de me oferecer hoje o que eu preciso para construir um relacionamento. Quais são as minhas opções? Eu vou continuar nessa posição indigna de sofrimento? Não tem como. Eu preciso seguir com a minha vida. E aí foi quando eu optei pelo término. Eu quero te lembrar que nessas situações, na grande maioria das vezes, a gente vai levar um tempo refletindo e pensando. Eu levei 1 ano e meio, gente. Talvez na sua situação vai levar menos ou até mais tempo. Mas o que vale lembrar aqui é que quando se trata de relações no geral, não só relacionamentos amorosos, é que na grandíssima maioria das vezes a solução é extremamente simples, mas ela não é fácil. Era o término, não tinha o que fazer, não tinha como convencê-lo de estar implicado na relação. A solução era simples, mas quem disse que eu conseguia terminar? Eu não queria nem contemplar a ideia do término, então eu ficava remoendo aquilo e conversando, e aí falando com as minhas amigas, falava, eu vou falar tal coisa. Ai, mas ele disse outra coisa no outro dia. Eu transformava aquilo que era simples em algo muito complexo e me contava essa história de que era algo muito complexo. Me coloquei numa posição, inclusive, de salvar a relação, sozinha, e aquilo ia ser impossível. Então, não, levou um tempo e eu tive que entender que a solução era simples, apesar de ser difícil. Então, colocando esses 3 pontos na balança, quais são os sentimentos, qual é a necessidade, como você quer lidar com essa situação daqui pra frente. E aí você vai ter que refletir o que precisa ser feito. Vai ser um término, vai ser colocar limite, vai ser falar com o chefe, tudo vai depender do contexto no qual essa situação está acontecendo. Você pode inclusive usar esse vídeo aqui sobre ter conversas difíceis, que pode ser bem útil. E você pode inclusive decidir se retirar da situação, se afastar ou fazer um término como eu fiz. Um outro ponto que eu gostaria de apontar com você, que pra mim já facilitou muito em várias situações da vida. Sabe aquele amigo chato, aquela vizinha, amiga da mãe, aquelas pessoas que são sem noção, são invasivas ou são difíceis de lidar no geral? Mas que às vezes você se vê numa situação na qual fica bem complicado você se retirar ou se afastar, ou você não sabe muito bem como pôr o limite? Então, para um tempo, reflete e tem algumas frases prontas já, anotada no celular, assim você sempre tem aquela referência e não é pego de surpresa. Pessoas assim, que te desrespeitam e te invadem, elas vão fazer isso de novo. Então esteja preparado. E aqui eu não tô falando para você estar preparado no sentido de reagir, de ir com 1000 pedras na mão, mas sim no sentido de responder e sinalizar para a pessoa que aquilo não é ok. Tudo isso que eu compartilhei com você hoje são habilidades que a gente desenvolve ao longo do caminho. Não vai acontecer do dia para a noite. A grande maioria das vezes o que vem automático é a reação e não a resposta. Mas às vezes levar alguns segundos ou minutos para sim endereçar aquela questão ou aquele conflito, ele age na realidade no nosso benefício. É quando a gente se mantém no controle da situação e quando a gente decide como a gente quer lidar com aquilo, mas não simplesmente do outro cutucando a gente com um garfo na costela e a gente tendo reações. Então aqui a regra de ouro: antes de reagir, pratique o silêncio. Fez alguma coisa muito sem noção? Fique em silêncio. Às vezes só o silêncio em si já vai resolver também. Quero te lembrar que responder ao invés de reagir é algo que pode transformar as suas relações.
E vai transformar não só com as pessoas sem noção, mas também com aqueles que você ama. E lembrando que na grande maioria das vezes as soluções são sim simples, apesar de não serem fáceis. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero agradecer muitíssimo pela sua presença. Se você tem questões e situações que está lidando na sua vida pessoal, você pode responder o formulário aqui embaixo. Quem sabe se vira um tema de um vídeo eu posso falar mais diretamente com a sua pessoa. Se cuidem sempre, até o próximo vídeo, tchauzinho!